Hello, titia chegou, minha gente! Eu vou fazer aqui a leitura de um texto da nossa querida Claudinha Vilas Boas, que tanto escreve para o blog Textos Soltos, como publica os seus textos aqui no canal do YouTube, cujo nome também é Blog Textos Soltos. Eu deixo aqui na descrição o link tanto do blog quanto do canal da Claudinha. E esse texto dela é do último dia 10 de julho de 2025, um baita de um texto. O título é Ilhas do Passado, Arquipélagos do Futuro. Há alguns anos, um evento mundial provocou uma grande ruptura. Passamos por um experimento social que pôs à prova a resiliência e força moral da sociedade e do ser humano. Neste momento caótico, começou a separação entre os que entendiam o movimento e aqueles que apenas seguiam cegamente orientações, por vezes absolutamente sem sentido algum. Tal situação acabou gerando um fenômeno de isolamento, não somente físico, mas também moral e intelectual. Os que ousaram pensar por si mesmos e questionar foram rechaçados e afastados. Iniciou-se nesse período um fenômeno que poderíamos chamar de formação de pequenas ilhas humanas. Seres estes que não se renderam a narrativas vazias de coerência e não cederam ao terror implantado pelos dominadores. Descobriram dentro de si uma força moral tão imensa que os levou a um despertar simultâneo. Foi um tempo necessário de introspecção e reavaliação de trajetórias, valores, princípios e hábitos. Não foi fácil, o processo foi tenso e doloroso, mas trouxe um imensurável crescimento. Ao assimilarem essas descobertas, a maturidade crescia paulatinamente. Com o passar do tempo, tais ilhas foram se aproximando por sintonia de outras tantas ilhotas, dando origem a inúmeros arquipélagos. Nada aconteceu por acaso. Certos encontros já estão traçados e acontecem no momento oportuno. Diante do caos e escuridão que envolve o mundo em uma tormenta avassaladora, serão essas ilhas que acolherão os náufragos quando seus navios de ilusões afundarem. Hoje elas apenas seguem seus ritmos serenas e paradisíacas. Venceram o medo, pois estavam repletas de amor. E será esse amor que atrairá aqueles que forem despertando e saindo da tempestade. E que, com certeza, serão acolhidos com todo respeito, compaixão e gratidão por suas presenças. Comece como ilha e, em breve, encontrarás o teu aconchegante arquipélago. Cláudia Vilas Boas. Olha, no Vital tem o texto, né? Ilhas Humanas. Então aqui, quando a gente lê textos como esse da Claudinha, a gente inevitavelmente passa um filme na nossa cabeça, né? De tudo que a gente viveu nos últimos anos, né? Eu, a Claudinha, algumas outras pessoas aí praticamente numa mesma época. Então a gente coloca aí 5 anos. 2020 exatamente quando estourou, né, a fraudemia. E todos os movimentos, né, que vieram na sequência. As separações, as acusações, os julgamentos que ambos os lados sofreram e fizeram, né? Aqueles que acreditavam naquela esparrela, aqueles que questionavam aquilo, né? O que estava por trás daquilo, essa coisa de separar todo mundo, essa coisa de não se utilizar um tratamento que poderia ter sido facilmente utilizado para poupar tantas vidas, mas cada um com o seu plano de alma, enfim. O isolamento, como ela fala, e muitos de nós fomos isolados simplesmente porque nós nos recusamos de aceitar como verdade absoluta algo que pra gente era tão claro como manipulação, como mentira. Enfim, e nesse isolamento ficamos ali no nosso cantinho, tentamos falar, né? De vez em quando é bom a gente voltar nesse assunto, fazer uma retrospectiva, até pra gente se perceber e perceber como nós estamos hoje, se a gente ainda carrega raiva, mágoa, se a gente ainda quer esfregar na cara dos outros aquilo que a gente tentava dizer naqueles tempos, porque não cabia a nós, como não cabe até hoje. O nosso papel é de acolher de fato.
e como a gente ainda precisava, né? Crescer, melhorar, entender, assimilar, liberar, curar, para que a gente chegasse hoje e pudesse entender exatamente isso aqui. Somos ilhas, realmente somos, mas sem aquele peso, né, como se tivéssemos sido deixados de lado. Muitos foram, mas muitos decidiram se isolar. Eu prefiro ficar quieto na minha, porque eu não vou participar disso, mas também não vou me indispor com quem quer que seja que pense diferente de mim. Não sou eu. Não sou eu quem vai transmitir, né, as informações. Isso não me cabe. Mas esse isolamento, lamentavelmente, eu diria que destruiu aí o emocional, o mental de muita gente. Muita gente não conseguiu se recuperar disso. A energia gerada, a energia negativa gerada nesse evento foi uma coisa monstruosa. E esse planeta só não sucumbiu porque a energia que se contrapôs, a energia da luz, era ainda maior. Porque foi um movimento que tinha tudo para dar certo para as trevas. Só que eles não contavam, como eu costumo dizer, este planeta não está largado aí no universo. Ou eles não contavam, ou eles subestimaram o poder da luz. Porque eles sabiam que isso aqui não estava largado. E houve um grande movimento de despertar. Muitas sementinhas que nem imaginavam, não poderiam supor, né, o que elas verdadeiramente são, começaram a acordar, despertar, buscar, questionar, entender, acessar, se conhecer, que foi a grande chave, né, para poder lidar com tudo isso. E como eu disse, nós fomos nos lapidando justamente para soltar essas mágoas, ressentimentos, amarras, para que hoje a gente pudesse assistir tudo que nós estamos assistindo, sabendo que a qualquer momento seremos chamados, né, a intensificar o nosso trabalho. Ela fala aqui no final uma frase que eu achei, né, acho que o último parágrafo aqui: hoje elas apenas seguem seus ritmos, venceram o medo, pois estavam repletas de amor. O que nos fez continuar foi o amor. Porque se nós tivéssemos medo, nós não teríamos resistido às pressões que nós resistimos. Foi o amor que nos manteve de pé. Não digo que em algum momento a gente não tenha ficado desconfiado, sentido algum receio, alguma coisa, não tanto por aquela tranqueira que eles jogaram no ar, mas pelo que estava por trás daquilo, porque eles jogaram para acabar, para destruir a humanidade. Vocês se lembram das pedras da Geórgia? Eliminar 90% da população. Quem não conhece as pedras da Geórgia, é só fazer uma pesquisinha básica aí no Google. Foi destruída, se eu não me engano, em 2021, numa explosão que até hoje ninguém explicou. Lá estavam os 10 mandamentos dos, digamos assim, escuros. O primeiro era destruir a humanidade. E eu perdi o fio da meada do que eu ia falar na sequência. Ao medo, né? Nós não sucumbimos ao medo. O amor nos manteve de pé. Venceram o medo, pois estavam repletos de amor. E será esse amor que atrairá aqueles que forem despertando e saindo da tempestade. Porque nós sabemos que tudo que está acontecendo hoje vai levar informações para que algumas pessoas despertem. E elas vão se sentir perdidas. Nós nos sentimos. E tivemos aí 5, 4, 3, 2 anos para poder digerir as coisas. Imagina a tapaça que esse povo está recebendo agora e não consegue dar conta de nada. Vão se sentir perdidos. Mas aqueles que entenderem de verdade saberão
que haverá um grupo de pessoas disponível para acolhê-las. Eu não tenho dúvidas. Aliás, é a energia que vai trazer, né? Não é a mente, não é o pensamento, é a energia que vai unir essas pessoas. Então, assim, houve sem dúvida nenhuma um grande despertar, houve uma grande separação, sim, de joio e trigo, essa é a expressão que a gente acaba utilizando. Houve um grande isolamento, e esse isolamento nos fortaleceu muito, porque a gente pôde, de fato, se conhecer, pôde de fato acessar a nossa verdade, pôde de fato caminhar de encontro à nossa essência e entender que, assim como ele disse, realmente nós somos deuses, realmente nós somos capazes de grandes transformações e que nos cabia algo importante, vamos dizer assim, dentro de todo aquele cenário. Porque aquilo ali foi vamos dizer assim, o pontapé inicial para mudanças e para uma virada de chave onde jamais o mundo voltaria a ser o que era antes. Ainda bem, porque do jeito que estava não podia continuar. Com tanta mentira, com tanta dissimulação, com tanta podridão escondida debaixo do tapete, ou dentro de túneis, como nós sabemos hoje. Algo precisava realmente chacoalhar a humanidade e este planeta. E cada um cumpriu dentro disso o plano, né, dentro do seu plano de alma, aquilo que lhe cabia. Continuamos cumprindo. Os que ousaram pensar por si mesmos e questionar foram rechaçados e afastados. Iniciou-se nesse período um fenômeno que poderíamos chamar de formação de pequenas ilhas humanas. Eles não se renderam a narrativas vazias de coerência e não cederam ao terror implantado pelos dominadores. E descobriram dentro de si uma força moral tão imensa que os levou a um despertar simultâneo. Com certeza, neste isolamento, muitas pessoas passaram, né, a formar grupos de trabalho, né, a se encontrar em salas para trabalhos, para reflexões, para estudos. E isso também ajudou a manter, vamos dizer assim, ajudou num processo onde a gente pôde se fortalecer através de outras pessoas que pensavam parecido, que sentiam parecido, que também não se dobravam ao sistema. Houve um isolamento, daqui a pouco a gente se encontrou pertencendo a um grupo onde a gente tinha muita sintonia. E foi importante para que a gente também se mantivesse firme. Porque, gente, nós vivemos num mundo com 8 bilhões de habitantes, se é que é este número. Não dá para viver só. Senão a gente não nasceria aqui. A gente não pode ser dependente, eu sempre falo disso. Mas como é bom a gente, entre aspas, pertencer a grupos. Claro que passados esses anos, muitos desses afastamentos e isolamentos foram revertidos. Muita gente voltou a estabelecer vínculos saudáveis com familiares, com amigos. Outros tiveram a oportunidade de fazer uma grande seleção e se afastar em definitivo de pessoas que realmente não colaboravam em absolutamente nada com elas. E em outros momentos, um novo panorama, né? Um espaço foi aberto para que novas pessoas chegassem. Foi um movimento profundo no sentido de levar aquilo que já não estava mais na energia e trazer aquilo que se enquadrava. Foi um tempo necessário de introspecção, reavaliação de trajetórias, valores, princípios e hábitos. Nunca houve um tempo onde a gente tivesse tantas oportunidades de mergulhar dentro da gente e reavaliar muitas coisas externas, mas principalmente internas. E foi essa reavaliação interna que nos trouxe até aqui também.
Porque a gente foi largando pelo meio do caminho coisas que a gente já sabia que não, isso aqui já não me serve mais. Não está na minha energia. Eu não sou mais isso. A gente fala, olha aí, há 6 meses atrás, um ano atrás, 2 anos atrás, você não se reconhece mais como a mesma pessoa. Que maravilha. Este é o processo. Que a gente se transforme diariamente, para que a gente alcance cada vez mais a melhor versão que a gente puder ser. Não foi fácil, o processo foi tenso e doloroso, mas trouxe um imensurável crescimento. Ao assimilar essas descobertas, a maturidade crescia paulatinamente. E com o passar do tempo, tais ilhas foram se aproximando, por sintonia de outras tantas ilhotas, dando origem a inúmeros arquipélagos. Hoje são vários. Existem grupos que estão formados aí desde aquela época, existem grupos que estão se formando, existem grupos formados recentemente. Eu volto a dizer, eu ouço muitas pessoas, não tenho com quem conversar, mas existem grupos, né, onde você pode se conectar e conhecer pessoas que estejam na mesma sintonia que você, que tenham ideias similares à sua. Isso é muito importante. Isso faz parte das relações humanas. Muita gente se manteve também firme porque descobriu essas outras ilhas, porque esse arquipélago se formou para que a gente pudesse caminhar, né, digamos assim, de mãos dadas, sabendo que, embora quase que o mundo inteiro estivesse contra, nós tínhamos pessoas ao nosso lado nessa jornada, sem contar no suporte espiritual, mas a gente precisava também de um suporte aqui. Diante do caos e escuridão que envolve o mundo em uma tormenta avassaladora, serão essas ilhas que acolherão os náufragos quando os navios de ilusões afundarem. E eu vou falar para vocês, esse navio, se é que ele já não afundou, já está bem submerso. E vai ser um choque, sim, para muita gente. E como eu disse, aqueles que estiverem mais conscientes, ou aqueles que tiverem amor, aqueles que não adentrarem o caminho do orgulho, vão buscar ajuda e vão encontrar nessas ilhas. Porque nós somos aqueles doidos, eu já falei disso, que naquela época tentava falar com as pessoas sem conseguir provar nada, mas nós demarcamos território, porque não cedemos, não retrocedemos, não abrimos mão das nossas convicções. Então as pessoas, por mais que nos olhem como doidos, sabem que nós, em algum momento, tentamos falar algo que mais para frente, eu diria que daqui muito pouco tempo, vai fazer sentido para elas. Então, como foi importante a gente fincar a nossa bandeira. Aqui reside um doido, né? Não tem aquela frase que diz assim, se você não tem um amigo teórico da conspiração, aconselho que você procure um, porque você vai precisar. E na verdade é aquilo, né, minha gente boa? Nunca foi teoria. Nunca foi teoria. Eles trataram de catalogar rótulos de todas as formas para desqualificar qualquer pessoa que tentasse apontar algo. E hoje a gente vê essas narrativas deles ruindo, uma por uma. Uma por uma. Essas ilhas humanas que hoje formam arquipélagos, um dia formarão continentes, eu não tenho dúvidas. Continentes desta nova terra, que nós estamos, antes de nada, construindo dentro de nós, porque nova terra, quinta dimensão, não é lugar, é frequência. E foi esse evento de 2020 que realmente me trouxe as ferramentas para que eu me lapidasse no sentido de deixar para trás as energias de 3D para acessar a de 5D. Não sei em que ponto eu estou no caminho, mas estou fazendo a minha parte.
que a gente se lembre sempre, quando esse navio de ilusões naufragar, das pessoas que insistem em acreditar nas ilusões que aí estão, que antes de tudo a gente trabalha com paixão, realmente. Porque quando você para pensar, você observa que competir com esse sistema não é fácil. Eles utilizam de artimanhas que seduzem bilhões de pessoas, que sequer conseguem enxergar um dedinho diante do nariz, que dirá um palmo. Um dia nós saímos disso, dessa manipulação. Se nós saímos, eles também podem sair. E a gente torce para que o maior número possível saia. Porque é triste você ver pessoas que você ama dominadas, né, pela mídia, pelo sistema, por essa matrix. Mas cada um no seu tempo, cada um no seu caminho, cada um no seu passo, no seu ritmo. E todos um dia voltarão para a luz, eu não tenho dúvidas. Tá bom, minha gente? Fica esse texto da nossa querida Claudinha. Ela também tem um e-book com os 50 primeiros contos que ela publicou no blog Textos Soltos, que fica também aqui na descrição, tá bom? Esse texto dela é do dia 10 de julho de 2025. Ilhas do Passado, Arquipélagos do Futuro. Um beijo para você, Claudinha. Gratidão pela sua doação, pelo seu trabalho, pela sua energia, pela sua amorosidade, pela sua parceria. Que Deus te abençoe todos os dias, a todos os instantes, para que você continue trazendo para a gente as suas inspirações que trazem reflexões tão profundas. Amo você. Um grande beijo para você e para vocês, crianças. Um beijo. Fiquem com Deus. A gente se vê num próximo conteúdo. Até mais.